Olá! Iniciamos a segunda videoaula com o segundo capítulo também do módulo 2 de vocês, que é o que trata do Egito Antigo. O Heródoto foi um historiador grego. Ele afirmou o seguinte: o Egito é uma dádiva do rio Nilo. Será? O Egito, se não fosse o Nilo, seria um grande deserto. Tem o deserto do Saara de um lado, o deserto da Núbia, o deserto da Líbia. Ele é cercado por desertos nessa região aqui. O rio, ele nasce nas montanhas e vai desaguar lá no mar Mediterrâneo. Então, a presença do rio ali, um rio permanente, que se forma pelo degelo da neve lá nas montanhas no interior da África, ele fertiliza as terras ao redor. Se analisar dessa forma, o Egito é sim um presente que o rio Nilo dá a essa região. Mas a gente não pode desmerecer também o trabalho do povo egípcio para aproveitar as águas, as cheias desse rio, cultivar as terras e levar essa água a regiões mais secas, regiões que antes eram desérticas. Sempre, todo ano, na mesma época, acontece as cheias, acontece que as águas do rio Nilo sobem e inundam as margens. Quando elas voltam ao leito, essas margens elas estão fertilizadas com o humus, o que torna essas terras muito propícias para a produção. E eles produzem de tudo, produzem linho, produzem tâmaras, produzem damasco, produzem produtos diversos, o trigo. Nas margens do rio Nilo, então, lá por volta de 5, 6 mil antes de Cristo, começaram a se formar pequenos povoados. Esses povoados vão se desenvolvendo e vão dar origem a nomos, né? São pequenas regiões, as aldeias eram chamadas de nomos, e esses nomos começam a estabelecer uma relação entre eles. O tempo vai passando, a gente chega lá em 3.000 antes de Cristo, e esses nomos, eles vão entrar em guerra e vão acabar se dividindo em duas áreas: o Alto Egito, que é a parte sul, e o Baixo Egito, que é a parte norte. Por que a gente chama Alto Egito essa parte sul e Baixo a parte norte? Simples, porque aqui o mapa está na posição vertical, mas na verdade ele deveria ser visto horizontalmente. Essa área aqui é uma área alta de montanhas, então o rio nasce na montanha, na parte mais alta, e vai descendo até chegar na parte mais baixa, que é a planície aqui no mar Mediterrâneo. Ok? Bom, esses dois reinos então se formam: o reino do Alto Egito, o reino do Baixo Egito, e eles entram em guerra. Por volta de 3.200 a.C., Menés, rei do Alto Egito, consegue unificar os dois reinos, dando origem ao Egito, unindo as duas coroas, a branca e a vermelha, e formando o Egito. A evolução política do Egito se dá em 3 grandes períodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Entre eles, a gente tem períodos intermediários. O Antigo Império foi um período muito próspero e ele teve uma característica diferente dos outros, que foi o fechamento do Egito para a relação com outros povos. Eles pouco comercializavam com outras regiões, eles viviam em função da sua necessidade. É a época das construções de grandes pirâmides, as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos, a Esfinge de Gizé. É um período que o Egito ele se volta para ele mesmo, mas foi um período rico, um período próspero.
por volta de 2100 a.C., eles são tomados por uma briga pelo poder entre a aristocracia, as famílias mais importantes que vinham lá dos chefes dos nomos, que são chamados de nomarcas. Esse período intermediário dura pouco, vem o período do Médio Império. Então, uma família assume o poder no Egito e volta o poder dos faraós. O Médio Império, ele vai ser caracterizado pelo domínio da Núbia, que era um território que ficava aqui, ao sul do Egito Antigo. Eles vão passar a comercializar com outros povos, então o contato com outros povos da antiguidade, como os mesopotâmicos, por exemplo, vai acontecer. É um período de produção, de prosperidade também. Quando chega no final desse período, por volta de 1700 a.C., o Egito vai ser invadido pelos Hicsos, um outro povo, e aí marca o início de um período intermediário. O novo império, quando novamente os faraós, uma família conseguir chegar ao poder, vai dar início ao chamado Novo Império. Esse novo império vai ser marcado pela expansão, pelo imperialismo. E o principal faraó desse período foi o Ramsés II, que foi importante por expandir as fronteiras do Egito como nunca tinha acontecido antes. Após o Novo Império, a gente tem um terceiro período intermediário, que já é a fase do Egito Antigo em decadência. Ele vai ser sucessivamente dominado por outros povos, primeiro os macedônicos com Alexandre e depois pelos romanos.